Muito bem-vindos ao canal Anatomia e Arte. Eu sou o professor João Faustino e hoje vamos trabalhar uma aula sobre plexo sacral. O plexo é a união de vários nervos, de várias fibras nervosas que estão orientadas para fazer inervação da musculatura do membro inferior ou membro superior ou região cervical, né, referido justamente aos seguintes plexos, aos plexos cervicais, ao plexo cervical, braquial, lombar e sacral. Okay? E não só a musculatura, mas também a superfície, a região cutânea, a pele. Tá certo? Então, a inervação da pele e a inervação da musculatura vai se derivar para esses membros, para essa região específica, a partir desses plexos que a gente vai trabalhar hoje. Né? A gente já trabalhou em vídeos separados o braquial, o lombar, e hoje vamos trabalhar o nosso plexo sacral. Esse plexo sacral, ele vai ser formado a partir da união de alguns nervos, de alguns ramos anteriores de nervos, que vai desde o L4 até o S4, como a gente encontra aqui. Então, essa é a região do plexo lombar, e eu venho para cá e encontro a formação do plexo sacral. Infelizmente, nessa peça e no laboratório, eu não tenho aqui o plexo sacral muito bem formado, como eu tenho o plexo braquial, como a gente viu aqui no plexo lombar, né? Mas dá para notar e dá para trabalhar algumas características de formação. Por exemplo, o plexo sacral, ele vai ser formado a partir do ramo S4, então a gente tem o S4 aqui, ó, e um ramozinho que vai para essa região do plexo sacral, se unindo com o ramo anterior do lombar 5. Então, o lombar 4, um ramo do lombar 4 se une com o lombar 5 para iniciar a formação do plexo lombar. Então, tenho o L4, o L5, o S1, o S2, não tenho aqui o S3, porque ele fica posteriormente a esse músculo, a essa musculatura, nem o S4, que fica posteriormente a essa musculatura também, mas vai do L4, a formação desse plexo, até o S4, como eu falei antes para vocês. E esse é o L5, S1, S2, S3 que não está aqui e S4 que não está aqui também. Mas temos como objetivo realmente não só apresentar esses plexos, mas os ramos terminais deles. E formando, ou um dos ramos importantes, ou dois dos ramos importantes referidos, no caso, em relação ao plexo sacral, é justamente os nervos que são chamados de glúteo superior, formado pelo ramo anterior do L4 e S1, e o glúteo inferior, formado pelo ramo anterior do L4 e S2. Tá certo? Então, a gente vai ter, no caso, a formação dessas estruturas que eu vou mostrar aqui para vocês. Não tenho o nervo terminal formado aqui, porque é muito difícil conservar essa inervação, mas tenho a musculatura, como o músculo que é chamado de glúteo máximo, o glúteo médio e o nervo glúteo mínimo aqui. E nessa imagem de referência que eu estou colocando aqui para vocês, tá certo? A gente vai ver justamente essa inervação do glúteo superior e do glúteo inferior, do nervo glúteo superior e nervo glúteo inferior, tá certo? Então, por exemplo, o nervo glúteo inferior, ele vai inervar apenas, entre aspas, porque é uma musculatura muito grande, mas o nervo glúteo inferior, ele vai inervar a musculatura do glúteo máximo, enquanto o nervo glúteo superior, ele vai inervar a musculatura do glúteo médio, ok? E do glúteo mínimo, que é esse daqui. Para além da musculatura do glúteo máximo, médio e mínimo, vamos ter também músculos ou nervos menores, certo? Que infelizmente não são preservados, é muito difícil preservar esses nervos, mas eu vou salientar, vou apontar os músculos no qual eles vão inervar, ou fornecer inervação, como é o caso do nervo para o músculo piriforme. Esse é o músculo piriforme e a gente tem justamente o nervo do músculo piriforme
piriforme, que vai inervar essa musculatura. E esse nervo para o músculo piriforme, formado pelo S1 até S1 e S2, né, pelos ramos S1 e S2, ramos anteriores do nervo S1 e S2, a gente vai ter também um nervo para o músculo quadrado femoral. Esse é o músculo quadrado femoral. Tem uma sequência de vídeos aqui que eu vou colocar no link mostrando justamente os estudos sobre essa musculatura, né, os músculos do membro inferior. Então, músculo quadrado femoral, que vai receber a inervação para o músculo quadrado femoral, formado pelos nervos L4, L5 e S1, além do nervo obturador interno, que vai ser originado a partir do L5, do nervo L5 até o S2, certo? E vai inervar justamente o músculo obturador interno, que não dá para ver, mas está aqui, né? Eu vou colocar no link aqui o vídeo que fala sobre essa musculatura para você. Dessa forma, ainda temos uma musculatura, um nervo, que é o nervo posterior da coxa, no qual vai se derivar lá do S1, do nervo S1 até o S3, e vai estar relacionado a funções puramente sensitivas, né? Dessa forma, ele vai inervar a região da pele do períneo, certo? E a face posterior da coxa, além da fossa poplítea, como essa imagem que eu estou colocando agora. E desses nervos também vamos encontrar um dos mais importantes, que é justamente o nervo pudendo. Esse nervo pudendo, formado a partir dos ramos anteriores dos nervos S2 até o S4, certo? Ele vai fornecer dois ramos terminais. Um ramo que é chamado de anal inferior, que também é chamado de retal inferior, e outro que é o nervo perineal. Temos até outro que é chamado de nervo para o clítoris, ou nervo dorsal do clítoris, né? Como a imagem que eu estou colocando aí para vocês, que a gente não tem preservado também no nosso laboratório, né? Então, suas fibras motoras, elas vão se destinar à maioria dos músculos dessa região do períneo. Temos até um vídeo falando sobre essa musculatura perineal, vou colocar aqui no link também, tá certo? Ao passo que as fibras sensitivas, elas vão fornecer inervação para a região perineal e genital, em relação à sensibilidade dessa região. Características mais interessantes em relação a esse nervo, que é um nervo muito utilizado para o desenvolvimento do que a gente chama de bloqueio do nervo pudendo. Qualquer região, qualquer cirurgia perineal, ela vai precisar, nesse caso, de ter desenvolvido, ou de realizarem, do cirurgião, do anestesiologista, realizar um bloqueio nesse nervo, administrando um anestésico nessa região específica. Temos o mais importante nervo, que é o maior nervo, né, a ser formado, é formado do L4 até o S3, que é um nervo isquiático. Tem até um vídeo do professor Diego que ele fala justamente sobre esse nervo isquiático. Estou colocando o link aí também para vocês. Mas esse nervo isquiático, que vai do L4 ao S3, é um nervo que vai contribuir para a inervação sensitiva da pele do pé, da pele da maior parte, da pele da maior parte da perna, de forma geral. Então, estou falando da perna, não da coxa, tá certo? E suas fibras motoras, elas estão relacionadas, nesse caso, aos músculos da região posterior da coxa e aos músculos de toda a perna e pé. Nessa nossa imagem aqui, nessa nossa peça, a gente já tem aqui muito bem marcado eles. E olha só, dá para ver que ele está muito bem separado aqui, até porque nessa dissecação preservou-se os dois ramos desse nervo isquiático, né? As duas porções desse nervo isquiático, porque o nervo isquiático ele vai ter uma porção que é chamada de porção fibular, que vai dar origem aos nervos fibulares, né? E uma porção que é uma porção tibial, que vai dar origem aos nervos tibiais. Essa imagem aqui, infelizmente não vai dar para mostrar os ramos terminais, mas a partir dessas porções, da porção fibular e da porção tibial, certo? A gente vai ter justamente uma orientação em relação à musculatura que esses nervos vão inervar. Por exemplo, nós temos aqui o nervo tibial, aliás, a porção tibial do nervo isquiático, né? Os nervos tibiais que vão desenvolver uma inervação para a musculatura poplítea, para o músculo poplíteo, para o músculo plantar delgado, para o gastrocnêmio, para o sóleo, para o tibial posterior, o flexo longo dos dedos, o flexo longo do hálux. E dessa região eu vou ter algumas ramificações. Eu vou ter a formação de um nervo sural,
tá certo? Esse nervo sural, ele vai fornecer inervação cutânea para a face posterior lateral da perna e margem lateral do pé. E vou ter, a partir desse nervo sural, a formação de outros dois nervos, que é o plantar lateral e o plantar medial. Esse plantar lateral, ele vai inervar o quadrado plantar do pé, o abdutor do dedo mínimo, o flexor curto do dedo mínimo, os interósseos, os lombricais 2, 3, 4, abdutor do hálux. Enquanto o plantar medial, ele vai inervar o abdutor do hálux, o flexor curto dos dedos, o flexor curto do hálux e também o primeiro lombrical, tá certo? Em relação a esse fibular, que é o fibular comum, também chamado, eu vou ter a divisão, a formação de dois fibulares, o fibular profundo e o fibular superficial. O fibular profundo, ele vai inervar o músculo tibial anterior, o extensor longo dos dedos, o fibular terceiro, o extensor longo do hálux, o extensor curto dos dedos, tá certo? Enquanto o fibular superficial, o extensor curto do hálux, o fibular longo e o fibular curto, por sua vez. Muito bem, chegamos a mais um final de uma aula, ok? Muito obrigado por assistir essa aula. Se você gostou dela, dá uma curtida aí, se inscreve no canal, compartilha, ok? Manda para o seu colega que está estudando anatomia e a gente se encontra em um próximo vídeo do canal Anatomia e Aula. But this I always try to fit in with the